o sacrifício para guardar e abençoar os israelitas. Veja que Deus diz assim, versículo 11 ao 13: assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, o vosso sapato nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e todos os deuses do Egito, e a todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiver. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu feri a terra do Egito. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aquele cordeiro, irmão, perfeito, sem defeito, sem mácula, sem mancha, ele também simbolizava, e ele simboliza o Senhor Jesus. Jesus é o cordeiro perfeito, amém? Cristo é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você acredita nisso? E livra o homem da principal consequência do pecado, que é a morte. Irmãos, esse mundo na Bíblia, ele é comparado ao Egito. O Egito é um símbolo do mundo. Israel é um símbolo do povo de Deus. Nós nessa terra aqui, nós somos escravos, somos pecadores, estamos sujeitos às maldades dos faraós da vida. E Deus, Ele olha do céu para a terra e Ele vê que se Ele não agir na nossa vida, a gente certamente vai perecer. Veja que coisa interessante o que diz João capítulo 1, verso 29. Veja se Jesus não é aquele cordeiro. Olha o que a palavra de Deus diz. Ele diz assim, no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele ou passava perto dele. E quando João viu Jesus, ele disse: eis o cordeiro de Deus, que faz o quê? Tira o pecado do mundo. Amém? Então João chama Jesus de o cordeiro de Deus. Quando foi que Jesus se tornou o cordeiro de Deus? Apocalipse capítulo 5, verso 12. Veja aí outro texto. João tem uma visão do céu. Ele diz assim: e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciões, e era o número deles milhões de milhares, que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e as ações de graças para todos sempre. Aleluia! Esse cordeiro é Jesus. Aquele cordeirinho que era morto na Páscoa, ele simbolizava, ele representava Jesus. E para que Jesus veio? Isaías capítulo 53, verso 7. Veja aí outro texto que fala para que esse cordeiro veio. Apocalipse já diz que ele veio para morrer, mas no capítulo 53, verso 7, Isaías diz assim, ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Você já percebeu que todos os filmes que fazem sobre Jesus, principalmente daquele do Mel Gibson, que é o mais famoso, você vê que Jesus apanha, é espancado, é esbofeteado, coloca uma coroa na cabeça dele e ele não abre a boca. Ele não reclama, ele não blasfêmia, ele fica calado. Mas por que ele ficava calado? Não bastava uma palavra dele e aquele povo seria destruído? Sabe por quê?
Porque ele estava cumprindo esta profecia. E o profeta diz assim: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Olha o que ele diz mais, ó: como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Ele foi um cordeiro manso e obediente. Ele sabia a missão dele. Ele veio a este mundo para derramar o sangue dele por nós, porque ele sabe que se ele não derramasse o seu sangue, toda a humanidade seria extinta, seria arrancada da face da terra e ninguém se salvaria. Mas ele veio, derramou o seu sangue e não colocou o sangue no umbral da nossa porta, não. Ele derramou o sangue dele sobre nós, e pelo sangue dele nós somos lavados, purificados e recebemos a vida eterna. Aleluia! Por isso que no dia do juízo, quando Deus enviar seus anjos para fazer juízo na terra, ele vai olhar para mim, ele vai olhar para você, eles vão olhar para nós e eles vão ver a marca do sangue do Cordeiro. Aleluia! E eles não poderão nos tocar, porque nós já somos eleitos de Deus e temos a vida eterna. O Cordeiro já foi morto, irmão. E para que o Cordeiro foi morto? Romanos 6, verso 23, Paulo diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem Jesus? Posso ver sua mão levantada em alegria? Você tem Jesus? A Bíblia diz: quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem Jesus ainda não tem a vida. Então, meus irmãos, aquele cordeirinho bonitinho, eu nunca esqueço quando criança assisti um filme sobre a Páscoa, a cena de um menininho que ele vai no rebanho do pai, o pai está doente, e aí chega a Páscoa, aquele menininho de 12 anos, ele vai lá no meio do rebanho, ele fica procurando, e ele fica olhando, e ele fica analisando. Aí passa o senhor de idade e pergunta para ele: o que é que você olha tanto aí, pequeno garoto? Ele disse: eu estou escolhendo um cordeiro para a Páscoa. E depois de um tempo ele pega um cordeirinho sem defeito, todo branquinho, mais bonito que tinha, levou, o imolou e comeu a Páscoa com seu pai. Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus não é o coelho de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém, irmãos? Mas também tinha as ervas amargas. Não tinha lá no capítulo 12 aqui, não tem? O verso 8 não diz que tinha as ervas amargas? Deus disse: vocês vão matar um cordeiro sem defeito, vão assar ele não pode ser cozido, ele tem que ser assado. Vocês vão ver o tamanho do cordeiro. Se na família tiver 5 e o cordeiro dá para os 5, então vocês vão comer ele todo. Se o cordeiro for muito grande, você convida a família vizinha, mas não pode sobrar nada. Tinha que comer tudo naquela noite. E outra coisa, não podia quebrar um osso. Guloso, glutão, esse pessoal que vai para churrasco que mata a gente de vergonha, tinha feito, não. Já viu aquele pessoal que, aquele pessoal que vai para uma festa e fica em ponto estratégico da casa, né? Toda bandeja que passa ele fisgador de festa. Não podia quebrar um osso, tinha que comer, e de manhã os ossos que sobravam tinha que queimar para ele ser consumido. Assim era comido o cordeiro pascual. Mas aí vem as ervas amargosas. Está aí, ó, ele diz assim, ó: e aconteceu depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, capítulo 2, verso 23 ao 25. Essas ervas amargosas, o que elas simbolizam? Elas simbolizavam o sofrimento de Israel no Egito. Israel sofreu 430 anos